pessoal, vamos continuar com os nossos estudos aí para o Enem. Como é que resfriamento de bebidas, né? Isso pode cair no Enem, não só de bebidas, mas questão de resfriamento. Como é que essas coisas podem aparecer no Enem para a gente ser cobrado? A grande questão é o seguinte, quando você pensa em resfriamento, a ideia é você conseguir retirar calor desse corpo para que a temperatura dele diminua. Com isso, o que a gente vai ter que sempre ter em mente? Cada objeto, né, quando a gente tenta trocar calor com o meio externo, ele vai responder de uma maneira. Então, se você pegar um objeto que é feito de uma substância, por exemplo, de alumínio, um que é feito de cobre, um que é feito de prata, ou um que não seja metal, né, feito de componente metálico, essa troca de calor vai ser feita de maneira diferente. Isso tem a ver com duas coisas que a gente usa muito, que é, ou a gente vai falar do calor específico, quando a gente trata da substância especificamente, ou a gente vai falar da capacidade térmica, quando a gente estiver falando com relação ao objeto. Tá? São duas características que têm esse detalhe. Calor específico é da substância. Qualquer objeto feito de cobre, seja ele de 1 kg ou de 1 grama, ele tem o mesmo calor específico. Agora, a capacidade térmica do objeto feito de cobre, de 1 kg, não é a mesma capacidade térmica do que o de um objeto de 1 grama. Essa é a diferença. Calor específico sempre para a substância. Capacidade térmica sempre para o objeto que a gente vai estar analisando. Certo? Como é que isso influencia? A questão da capacidade térmica está diretamente ligada com o fato do objeto ser um bom condutor ou um mau condutor de calor. Certo? Quanto maior for a capacidade térmica dele, mais ele demora para mudar de temperatura. Quanto menor for a capacidade térmica dele, ele muda de temperatura mais rápido. Certo? Vamos juntar tudo isso aí em um problema para a gente ver como é que isso funciona. Uma garrafa de vidro e uma lata de alumínio, cada uma contendo 330 ml de refrigerante, são mantidas em um refrigerador pelo mesmo longo período de tempo. Qual a ideia dele falar o mesmo longo período de tempo? Que as duas vão chegar na mesma temperatura, vão atingir o equilíbrio térmico com o meio, que é o congelador. Ao retirá-las do refrigerador com as mãos desprotegidas, tem-se a sensação de que a lata está mais fria que a garrafa. E é correto afirmar que, o que a gente vai perceber? Como as duas ficaram no mesmo longo período de tempo no congelador, não foi um tempo curto, então as duas trocaram calor suficiente para que as duas ficassem em equilíbrio térmico. Logo, a temperatura final dessas duas tem que ser a mesma, tanto da garrafa de vidro quanto da latinha de alumínio, certo? E por que a gente sente a lata de alumínio mais gelada, né, mais fria do que a garrafa de vidro? É essa questão que ele está falando. A opção A fala o seguinte: a lata está realmente mais fria, pois a capacidade calorífica da garrafa é maior que a da lata. Não, as duas estão na mesma temperatura. Letra B. A lata está de fato menos fria do que a garrafa, pois o vidro possui condutividade menor que o alumínio. De novo não, porque as duas estão na mesma temperatura. Letra C. A garrafa e a lata estão na mesma temperatura, possuem a mesma condutividade térmica e a sensação deve ser a diferença dos calores específicos. Não, metal e vidro não têm a mesma condutividade térmica, então a letra C também está errada. Letra D. A garrafa e a lata estão à mesma temperatura e a sensação é devido ao fato de a condutividade térmica do alumínio ser maior que a do vidro. Beleza, o alumínio, né, ele é um metal e conduz calor melhor do que o vidro. Então a resposta certa é a